a gente vai ver que a gente consegue estudar a cognição sobre vários aspectos, não necessariamente sob a ótica das neurociências. Então, o que as neurociências cognitivas são basicamente a tentativa da gente descrever esses processos cognitivos, esse fatiamento dos processos cognitivos em termos do cérebro. Então, o que a gente quer fazer com as neurociências cognitivas é entender esse processo cognitivo representado no cérebro. Esse é o nosso objetivo, esse é o objetivo desse curso. A gente vai falar um pouco sobre o que é psicologia e vai falar um pouco sobre o que é psicologia dentro dessa lógica de cognição e vai falar um pouco sobre a história das neurociências também. Então, para que a gente consiga entender onde ou quando, né, na história, esses dois conceitos se encontraram. Então, aqui eu queria trazer para vocês, basicamente, duas linhas da psicologia, que são duas linhas que eu diria que elas têm aproximações diferentes sobre a importância do sistema cognitivo ou o que é o sistema cognitivo e como você deveria, em princípio, estudar um sistema cognitivo. Segundo essas pessoas encabeçadas por esse psicólogo americano, William James, que dizia basicamente que o único processo importante para a psicologia é entender a subjetividade do momento a momento na experiência individual. Essa seria a função da psicologia. Então, a função da psicologia, quer dizer, a psicologia, então, segundo essa linha de pensamento, a psicologia seria algo absolutamente individualizada no sentido e subjetiva no aspecto que ela depende exclusivamente desses processos individuais e subjetivos da experiência do momento a momento de cada indivíduo. Era com isso que a psicologia deveria se preocupar. Era a única coisa que a psicologia deveria se preocupar. Segundo essa linha de pensamento, todas as outras coisas, atenção, memória, pensamento espontâneo, são fruto ou são representações dessa experiência subjetiva individual única. Como que você atinge, então, como que você conseguiria fazer uma psicologia que atendesse a esses preceitos? Então, basicamente, a ideia dessa lógica seria a necessidade de você criar técnicas de introspecção. Introspecção, o que é introspecção? É uma habilidade que representa com qual grau de confiança você consegue perceber os seus próprios pensamentos e as suas próprias emoções. Então, introspecção é a habilidade de percepção dos seus próprios pensamentos e das suas próprias emoções. Segundo William James, essa habilidade ela varia de indivíduo para indivíduo, que é o que a gente entende isso. E essa habilidade, então, deveria ser explorada no sentido que a ciência psicológica, deveria, então, treinar indivíduos para que eles conseguissem perceber os seus próprios pensamentos, a sua própria cognição. E a cognição sendo essa experiência subjetiva do momento a momento. Então, com essa lógica, a força desse tipo de ideia perde muito o seu valor, em particular quando surgem experimentos também nessa época, no final dos anos 1800, início dos anos 1900, quando surgem evidências mostrando a possibilidade de você treinar certos comportamentos em certos bichos, ou seja, condicionar certos comportamentos em certos bichos a partir da manipulação de estímulo. O exemplo mais claro disso é o cão de Pavlov, que vocês já ouviram falar, com certeza, desse médico russo, Ivan Pavlov, que fez uma série de experimentos com cães,
mostrando o desenvolvimento de certos comportamentos a partir da manipulação de estímulos. Então, ele manipulava estímulos e, a partir da manipulação desses estímulos, ele conseguia desenvolver certos comportamentos nesses animais. Isso deu muita força... Nossa... Isso deu muita força para uma outra linha da psicologia, que é o behaviorismo. Muito bem estabelecido, também no século XX, e que tem nessas duas pessoas os seus principais representantes, o Skinner e o Watson, que são dois representantes. A gente vai falar mais adiante, quando a gente falar de aprendizado, a gente vai falar bastante desses dois. Bom, então nessa época existia nessa época uma dúvida muito significativa no que diz respeito ao papel do cérebro no desempenhar dessas funções. Então, nessa época, quer dizer, um pouco antes disso, já surge a ideia de que algumas dessas funções cognitivas, elas são processadas no cérebro, de alguma maneira. Essas funções cognitivas, então, sendo processadas no cérebro, de alguma maneira, dariam origem à ideia da neurociências cognitivas. Esse aqui é o primeiro mapa, o primeiro desenho que a gente tem do cérebro humano, construído por esse fisiologista, o Thomas Willis, e esse arquiteto, Christopher Wren. Quando eu digo que é um fisiologista, um arquiteto, isso é expressão, porque nessa época não existia não existia essa especialização do conhecimento, as pessoas faziam muitas coisas ao mesmo tempo. Então, o Wren, por exemplo, é um dos responsáveis pelo projeto de uma das capelas mais famosas que tem em Londres, e o responsável por esse primeiro atlas do cérebro, que deu origem a esse atlas de Willis dos nervos e do cérebro. Esse aqui o Willis, ele é muito famoso por esse polígono, que é conhecido por polígono de Willis. Essa estrutura que a gente está vendo aqui na base do cérebro. Então, o que você está vendo aqui é a chegada, a gente vai falar um pouco mais tarde sobre o sistema vascular humano, mas aqui o que vocês estão vendo é a chegada das duas artérias vertebrais e as duas artérias vertebrais encontrando as duas artérias carótidas. E aí o que você está vendo aqui é esse polígono, e esse polígono aqui é formado basicamente pela essa comunicação que se forma na base do cérebro, fazendo a ligação entre essa irrigação que vem da cerebral posterior e uma irrigação que vem das nossas carótidas. O Willis foi o primeiro cara a definir esse polígono. A ideia, então, de que o cérebro era responsável por uma boa parte das funções cognitivas começa a ganhar força através desse médico austríaco, Franz Gall. E o Franz Gall ele criou uma teoria que ele chamou de personologia anatômica. E a ideia do Franz Gall era a seguinte: ele acreditava que diferentes regiões do cérebro eram responsáveis por diferentes características ou diferentes traços de personalidade. Então, o que ele fez nessa época foi tentar associar, então, se isso é verdade, se diferentes partes do cérebro forem responsáveis por diferentes funções ou diferentes traços de personalidade, o que o Franz Gall fez, basicamente, foi tentar associar cada uma dessas partes do cérebro a alguma função específica, alguma função cognitiva. E ele criou, então, esse tipo de mapa que vocês estão vendo aqui no slide. O que vocês estão vendo aqui, nesse cérebro todo pintado, é um mapa criado pelo Franz Gall.
Qual era a lógica dele? Então, se cada região do cérebro é responsável por uma determinada função cognitiva, isso significa dizer que as pessoas que têm uma determinada função cognitiva mais aprimorada deveria ter aquela região do cérebro mais desenvolvida, como um músculo, essa era a lógica dele. Então, se eu exercito mais um músculo, aquele músculo especificamente vai ser hipertrofiado. A lógica dele aqui, então, era exatamente essa, que se eu tenho uma determinada área do cérebro que é responsável por uma determinada função, um determinado traço de personalidade, isso significa dizer que se eu uso mais, ou se eu tenho mais aquele traço de personalidade, significa que aquela região do cérebro, então, se desenvolveu mais. Se ela se desenvolveu mais, ela se hipertrofiou. Se ela se hipertrofiou, eu vou conseguir medir uma mudança naquela região do cérebro, na parte externa. É como se naquela região do cérebro que mais se desenvolvesse, ela criasse um calombinho ali. Essa seria a lógica dele. Tá claro, gente? Então ele criou vários mapas, que é o que você está vendo aqui, e olha o que tem nesses mapas: causalidade, esperança, autoconsciência. Então veja, são várias, cada cantinho desse aqui representa uma determinada função cerebral. A maior parte, pessoal, dessas funções, só um parêntese, pessoal, que eu esqueci de dizer para vocês, mas eu tanto gravo a aula como eu compartilho os slides com vocês, tá? Então, para que vocês tenham a possibilidade de dar um zoom e tal nesses slides, então eu compartilho as duas coisas com vocês lá pelo SIGA. Bom, ele criou, então, o que a gente chama de frenologia moderna. Desculpa, o que ele chamou de frenologia. Como é que ele criou essa? Boa parte dos experimentos que o Franz Gall fez foi a partir de experimentos em presídios. Então, ele ia muito em presídios, em pessoas que tinham características de personalidade, como, por exemplo, a agressividade. Então, ele procurava pessoas com muita agressividade e tentava, a partir da manipulação da parte externa, do escalpo dessas pessoas, ele tentava, então, criar uma lógica para mapear pessoas que têm mais agressividade, têm uma determinada região, fora na parte exterior do cérebro, mais ou menos desenvolvida, por assim dizer. Isso evoluiu significativamente a partir desse médico alemão, o Johann Spurzheim, e o que ele fez foi criar o que ficou conhecido por frenologia moderna. Então ele avançou sobre as ideias do Franz Gall e criou um mapa frenológico. Gente, essa ideia era tão forte que, como vocês podem ver aqui no slide, existia uma revista científica que se chamava Jornal Americano de Frenologia. Então, era um jornal com várias publicações científicas que tinha a perspectiva de tentar mapear as funções humanas a partir do toque em diferentes regiões do cérebro. Essa ideia da frenologia moderna, ela perdeu um pouco de força quando o Napoleão Bonaparte resolveu se submeter a um exame desse. E o resultado do exame, o resultado da frenologia, não exaltava todas as qualidades que Napoleão achava que tinha. E quando não exaltou todas as qualidades que Napoleão achava que tinha, ele passou a perseguir as pessoas que tinham ou faziam ciência em torno de frenologia e passou a incentivar um outro ramo das neurociências que tentava... Então, veja, o que esse ramo das neurociências, por assim dizer, tentava advogar? Que funções cognitivas
são processadas em diferentes regiões do cérebro. Então é como se eu entendesse o cérebro como um emaranhado de várias regiõezinhas pequenas em que cada região é responsável por uma função ou por um traço por uma característica. Qual é o oposto disso? O oposto vem de neuro... vou usar um nome aqui, mas não era o nome que se dava na época, mas são teorias integracionistas. A primeira teoria que a gente viu são teorias segregacionistas. Segregacionistas em que ideia? A gente está segregando ou separando funções em diferentes regiões do cérebro. O integracionismo é o contrário. Ele parte do pressuposto que não tem nenhuma região do cérebro que é responsável por nada. Todas as funções que está representado nessa frase do Marie Jean-Pierre Florin, que ele basicamente diz que todas as sensações, todas as percepções e todas as vontades ocupam o mesmo espaço nessas estruturas no cérebro. As faculdades de sensação, percepção e vontade são essencialmente uma só faculdade. Então, o que ele está querendo dizer aqui é que não existe, diferente do que a gente vinha vendo com Franz Gall, o que ele está dizendo aqui é que as funções do cérebro são integradas. Não faz sentido eu dizer que essa região faz isso, essa região faz isso, essa região faz isso. Segundo essa linha integracionista, nenhuma região é responsável por nada. Como ele está dizendo, todas as faculdades são uma só. Então, o que ele está dizendo é que ele está voltando àquela ideia do músculo que eu tinha trazido para vocês. É o extremo da ideia do músculo. É eu dizer para vocês, é impossível eu mexer. Ele está aqui levando ao extremo essa ideia, porque ele está basicamente dizendo aqui que é impossível eu mexer o meu bíceps sem mexer a ponta do meu dedo. É isso que ele está dizendo. Tudo é integrado. É isso que ele está falando. O que o Franz Gall está dizendo é que não, tudo é segregado. Eu consigo olhar para o bíceps sem olhar nem para o tríceps. Nada conversa entre elas. Gente, acho que a intuição nossa é que nem é um para um lado, nem é para o outro. A gente caminha para alguma coisa que está está no meio do caminho. Então a gente vai, ao longo desse curso, ver que tentar entender talvez um pouco melhor como seria essa organização funcional. Então, boa parte do objetivo do curso é a gente entender onde a ciência está hoje. E o que eu já adianto para vocês é que não está nem de um lado, olhando o cérebro como um órgão totalmente segregado, nem do outro, olhando o cérebro como um órgão totalmente integrado. Tá claro? Como é que o Florin fez isso? Ele trabalhou muito com pombos e ele estimulava eletricamente diferentes partes do pombo. E em estimulando diferentes partes do pombo, ele chegava à conclusão que nenhuma dessas faculdades era processada em nenhuma região do espaço. Isso cai no meio do caminho quando a gente olha para exemplos também do final do século XIX, exemplos que vêm desses neurofisiologistas, um francês, o Paul-Pierre Broca, e o Karl Wernicke, que é um alemão, que estudou pacientes com sequelas de linguagem. E o que esses estudos aqui mostraram é que esses pacientes com lesões muito específicas em uma região do cérebro, como essa que vocês estão vendo aqui, que é uma lesão na área de Broca, conhecida por área de Broca, ou essa lesão que vocês estão vendo aqui, conhecida por área de Wernicke, essas duas lesões, elas carregam déficits cognitivos de linguagem muito específicos, como a gente vai ver mais adiante quando a gente falar de linguagem ao longo desse curso. Esses dois slides, gente, estão aqui porque esses estudos, tanto do Broca quanto do Wernicke, foram um grande banho de água fria nos integracionistas.
Porque vejam, o que o Broca e o Wernicke estão mostrando com esses dois exemplos aqui é que funções cognitivas extremamente elaboradas, como a linguagem, são processadas, ou pelo menos uma parte desse processamento, se dá nessa região do cérebro. Assim como essa outra função de linguagem se dá em uma região muito específica do cérebro. Então, esses dois achados, do Wernicke e do Broca, deram muita força para as ideias segregacionistas, porque, veja, nesse caso, pessoal, eles estão mostrando que lesões em uma área específica do cérebro impactam uma função cognitiva extremamente complexa. Tá claro? Então, esse foi o grande salto que eles deram na época. Foi dizer, gente, tá aqui, ó, tô mostrando para vocês que uma função que vocês estão me dizendo que é super complicada, que não tem nenhuma região no cérebro que seria responsável por processar essa função, eu tô mostrando para vocês com esses dois exemplos que sim, a gente consegue processar nessas regiões do cérebro. Foi aí que começaram, então, os estudos, vários estudos, a partir do final do século XIX, na perspectiva de você estimular diferentes áreas do cérebro. Então, o Gustav Fritsch e esse Eduard Hitzig, eles fizeram vários experimentos em cérebros de pombos e de cachorros, mostrando fundamentalmente que, dependendo da área que você estimulava nesse cachorro, você tinha funções cognitivas específicas. Gente, a briga era tão grande nessa época que os integracionistas, quando tinha congresso nessa época, teve uma vez que um dos integracionistas levou para o evento, para o congresso, o cachorro dele, que ele tinha tirado um pedaço do cérebro do cachorro, para mostrar simplesmente que o cachorro, sem um pedaço do cérebro, estava ali praticamente normal. Aí chegava o nível da discussão entre esse povo. Bom, quando é que a ideia integracionista começa a cair por terra? A ideia integracionista clássica, dogmática, ela começa a cair por terra quando esse médico italiano, Camillo Golgi, desenvolve um método de coloração de neurônios. Eu não sei se as pessoas da psicologia aqui sabem, mas o Freud, durante a maior parte da sua carreira, trabalhou com esse mesmo tipo de método. O Freud trabalhou não com esse tipo, mas com a perspectiva de conseguir marcar neurônios. O Freud foi um neuroanatomista clássico por muitos anos, até ele começar a desenvolver a psicanálise. Ele, então, estava competindo com o Golgi nessa perspectiva de você conseguir criar uma coloração, que no caso do Golgi foi com o nitrato de prata, e a partir do nitrato de prata ele conseguir colorar, ou seja, ele conseguir marcar, como vocês estão vendo nessa imagem aqui, uma célula. Olha que loucura. O que ele fez foi conseguir identificar dentro daquela gelatina que era o cérebro, unidades individuais dentro dessa gelatina. Então, o que ele conseguiu identificar aqui foram essas unidades que ele deu nome de neurônios. Esse é um vídeo que vocês vão ver de um cérebro, de verdade, colorado com nitrato de prata. Isso que vocês estão vendo aqui escuro são vasos sanguíneos. E o que vocês vão observar aqui no canto superior esquerdo, vocês vão ver que tem uma medida aqui em nanômetros, em micrômetros. E o que vocês vão ver é que à medida que o vídeo passa, de repente aparecem alguns neurônios. Aqui, ó. Tá vendo aqui? Neurônio super claro. Um outro aqui, ó. Olha esse, ó. Bem grandão, ó. Esse aqui.
Então, o que vocês estão vendo foi, quer dizer, essa técnica do Golgi aplicada na marcação de neurônios. Essa técnica, então, foi utilizada por esse outro médico espanhol, o Santiago Ramón y Cajal. O que o Ramón y Cajal fez foi utilizar a técnica do Golgi de marcação para caracterizar neurônios. Então, o que ele fez foi usar, e a partir da utilização da técnica, ele chegou à conclusão que o cérebro, então, não era um contínuo, não era uma gelatina, como as pessoas imaginavam antes. Ela era uma gelatina totalmente interconectada. Ela é uma gelatina, mas dentro dessa gelatina há várias unidades, há vários elementos discretos conectados entre elas. A partir daí, esses dois pesquisadores ganharam o Prêmio Nobel de Medicina. O Helmholtz, que é um físico extremamente famoso, deu o próximo passo, que foi trabalhando com o olho, com células no olho. Ele estudou várias propriedades do neurônio, incluindo a ideia de que essas células, neurônio, têm a habilidade de propagar correntes elétricas. Bem, pessoal, então, nessa segunda parte da aula, a gente vai falar um pouco mais sobre a organização desses neurônios. Então, como esses neurônios se organizam no sistema nervoso central. Em outras palavras, a gente vai falar um pouco de conceitos de neuroanatomia, ou pelo menos base da neuroanatomia, para que a gente consiga entender um pouco melhor de algumas das estruturas que a gente vai falar ao longo desse curso. Bom, uma visão, então, geral do cérebro. O cérebro é esse aglomerado de neurônios. A gente tem aí da ordem de 100 bilhões de neurônios, aí cerca de 20% estão no que a gente conhece por córtex cerebral, como eu vou mostrar para vocês já já. É um cérebro, essa estrutura pesa mais ou menos 1,5 kg e tem aí mais ou menos 1 litro e pouco de volume. E mesmo sendo um órgão que tem uma massa pequena com relação a outros órgãos do nosso corpo, notem que ele consome aproximadamente 20% da energia que é consumida no nosso corpo de forma geral. Como é que esse órgão, então, ele se organiza? A gente tem no sistema nervoso, basicamente, dois componentes do sistema nervoso. Um primeiro componente do sistema nervoso é o que a gente conhece por sistema nervoso central. O sistema nervoso central, então, está composto pelo encéfalo e pela medula espinhal, incluindo todos os seus terminais. No sistema nervoso periférico, a gente tem todos os nervos cranianos e os nervos espinhais, os gânglios e as terminações nervosas em diferentes partes do nosso corpo. Esse é o encéfalo, então aqui para trazer algumas das orientações que a gente vai falar bastante ao longo desse curso. A primeira, no que diz respeito à orientação da região do cérebro que a gente está se referindo. Então, a gente vai se referir ao cérebro como porções laterais do cérebro, como o próprio nome indica, elas estão nesses extremos laterais do cérebro. Quando a gente falar de porções mediais do cérebro, a gente está se referindo a essas estruturas que estão bem no centro do cérebro. Quando a gente falar de estruturas superiores, são as estruturas que estão ligadas a essas porções mais superiores do cérebro. Inferiores são essas estruturas mais inferiores do cérebro. Caudal ou posterior são essas estruturas que tem aqui para trás. E rostral ou anterior são essas estruturas mais para frente.
A gente geralmente também representa o cérebro no que diz respeito à visão que a gente tem do cérebro, em qual visão a gente tem o cérebro. Se a gente tem uma visão como essa que a gente está vendo aqui, é o que a gente chama de plano coronal. Então, o plano coronal, ele está nesse sentido aqui na cabeça. Ó. Esse aqui é o plano coronal. Esse aqui é o plano axial e esse aqui é o plano sagital. Então, a gente se refere também ao cérebro com respeito a esses três planos. Plano coronal, que a gente tem essa visão coronal do cérebro. Plano sagital, que a gente tem essa visão sagital do cérebro. E plano axial, que a gente tem essa visão axial do cérebro, como se eu estivesse fazendo um recorte de uma fatia do cérebro. No interior do nosso cérebro, a gente tem uma série de estruturas que são conhecidas por ventrículos. Então, os ventrículos são essas estruturas preenchidas por líquor ou fluido cérebro-espinhal, que tem várias funções no nosso cérebro. A primeira função é servir como um colchão para o cérebro. Então, para servir, ele é preenchido por líquido, então ele serve como um amortecimento dessa estrutura gelatinosa que está dentro de uma carcaça de osso bastante protegida. Esse líquor, ou líquido cefalorraquiano, também como ele é conhecido, ele preenche todas essas regiões dos ventrículos. Então, a gente tem aqui, como vocês estão vendo, os ventrículos laterais, o terceiro ventrículo, que é o que você está vendo aqui embaixo, o ventrículo lateral, a porção inferior do ventrículo lateral, a porção anterior do ventrículo lateral, e aqui a gente tem ainda o quarto ventrículo, que é essa região que fica bem na base do cérebro. Além de fornecer, de dar um certo amortecimento para essa estrutura, os ventrículos também têm um papel de proteção e de alimento. Eles também levam nutrientes e células do sistema imunológico. É nessa estrutura aqui, por exemplo, que você geralmente faz diagnóstico de meningite. Então, meningite é uma inflamação na meninge, que é um tecido que recobre o cérebro, e a meninge está em contato direto com o líquor. Como é que você faz diagnóstico de meningite? Muitas vezes você precisa fazer uma punção na medula, então você enfia uma agulha na medula, faz uma punção desse líquor e faz o diagnóstico, eventualmente, de meningite com esse tipo de punção. O líquor também serve para diagnóstico de várias outras doenças ou de quantificação de metabólitos também. Esse é parte do nosso sistema vascular, então o cérebro também é composto por um sistema vascular muito bem estruturado. Esse aqui que vocês estão vendo é o arco da subclave, que está na aorta. Esse arco, vocês vejam que sai dele, então a gente tem um arco que está na altura do nosso peito. Desse arco saem dele duas artérias de muito calibre. A primeira artéria que vocês estão vendo aqui atrás é o que se chama de artéria vertebral. Então, ela corre por dentro da medula, da espinha dorsal, desculpa. E nessa porção mais anterior, passando pelo pescoço, a gente tem a artéria carótida. Vejam que essas duas artérias, elas se juntam lá em cima, nesse circuito que é o que a gente já viu, conhecido por polígono de Willis, ou círculo arterial cerebral. Esse é o nome mais recente que tem sido dado a esse polígono, que se dá aqui nessa região aqui. Então, esse sangue é todo sangue oxigenado, sangue arterial oxigenado. Esse sangue oxigenado, ele passa por várias regiões do cérebro. De que maneira? O calibre dessas artérias vai diminuindo. Vejam aqui o que a gente está vendo bem no centro é o polígono de Willis. E a partir do polígono de Willis saem as três principais ramos
das artérias cerebrais que alimentam o nosso cérebro. A artéria cerebral média, que alimenta a maior parte do nosso cérebro, principalmente as regiões mais internas do nosso cérebro. A maior parte do acidente vascular cerebral, ou derrame, como é conhecido, acontece nesse ramo dessa cerebral média. Então, esse ramo, por ele ser muito grande, ele é o principal ramo acometido pelo derrame. Aqui, só para abrir um parêntese, o que é um derrame, o que é um acidente vascular cerebral? Você tem dois tipos de acidente vascular cerebral, um que a gente chama isquêmico e o outro que a gente chama de hemorrágico. O acidente vascular cerebral isquêmico é aquele em que existe um trombo, um êmbolo, um coágulo, que se desprendeu de alguma região do seu sistema vascular, muitas vezes da própria carótida, onde tem o acúmulo de muita placa de gordura, ou próximo do coração, onde também tem acúmulo de gordura. Muitas vezes essas placas elas se desprendem, elas entram nessas artérias de maior calibre, só que quando chegam nessa região do cérebro, elas vão sendo direcionadas para artérias de menores calibre, como, por exemplo, a artéria cerebral média, a artéria cerebral anterior ou a artéria cerebral posterior. Esses três ramos das artérias cerebrais, elas vão, então, reduzindo o seu calibre e vão entrando no maior número de estruturas possível do nosso cérebro. Então percebam como o cérebro ele é impregnado pelo sistema vascular. Então esse sistema vascular das artérias, ele diminui o calibre, ele vira o que a gente chama de arteríola. E essas arteríolas, elas diminuem ainda mais de calibre e viram o que a gente chama de vaso ou capilares. Então, são ramos terminais vasculares de calibre muito pequeno, e muitas vezes são nesses terminais, ou das arteríolas, ou dos vasos, né, que existe um entupimento dessa região por esses trombos. É isso que a gente chama de acidente vascular cerebral isquêmico, que a maior parte dos AVCs que a gente tem são isquêmicos. Ou ele pode ser hemorrágico, que é mais grave, e quando ele é hemorrágico, representa dizer basicamente que um desses ramos aqui, em alguma porção desse ramo, existiu o rompimento da artéria. Então, quando existe o rompimento da artéria, tem o extravasamento de sangue para o interstício do cérebro, e isso leva à morte nos dois casos, tanto o isquêmico como o hemorrágico. O que você tem é que naquela região onde você não tem mais chegando sangue, você também não tem mais chegando naquela região glicose nem oxigênio. Se não tem glicose e oxigênio chegando naquela região, não tem mais energia chegando para aquelas células vão morrer. E neurônio tem um problema, que na sua fase adulta a gente não regenera mais neurônios, diferente de outras estruturas do nosso corpo. Quando a gente leva um corte na nossa pele, aquele corte regenera. Então significa que as células elas vão se reorganizar e crescer de volta naquele tecido que foi lesionado. Isso não acontece no cérebro. Então, se a gente tiver uma lesão depois da fase adulta no cérebro, o poder de regeneração daquela estrutura é muito pequeno. Então significa dizer que se você tem uma lesão naquela região, muito provavelmente você vai ficar com sequelas diante daquela lesão que aquela região do cérebro sofreu. Do ponto de vista do sistema nervoso central, como é que ele está dividido? Então, a gente, como eu havia falado para vocês, a primeira divisão ela se dá em encéfalo e medula. A medula a gente não vai falar dela em mais detalhes, a gente vai falar em mais detalhes sobre o encéfalo. E o encéfalo é dividido em três partes: cérebro, cerebelo e tronco encefálico. Na verdade, nessa ordem: tronco encefálico, de baixo para cima, tronco encefálico, cerebelo e cérebro. O tronco encefálico ele é dividido em três partes: o bulbo, a ponte e o mesencéfalo, ao passo que o cérebro é dividido em duas partes: o diencéfalo e o telencéfalo. Vamos dar uma olhada nessas diferentes partes do
do cérebro. Então, como a gente viu aqui, a primeira porção que eu vou mostrar para vocês é o tronco encefálico. Então, como o próprio nome indica, é como se fosse um tronco mesmo que sustenta essa gelatina. Então, a gente tem um tronco no centro dessa estrutura, que é essa estrutura que vocês estão vendo aqui, que é o prolongamento da medula. Então, tá aqui, a gente tem a espinha dorsal, a coluna espinhal. A medula, então, essa espinha, ela chega numa primeira região do cérebro que é conhecida por medula oblongata, que é uma estrutura no tronco cerebral. Então, toda essa estrutura aqui é tronco encefálico. O tronco encefálico, então, ele é composto pela medula, essa medula oblongata que eu estou falando para vocês, a ponte e o mesencéfalo, que são essas três estruturas que vocês estão vendo aqui, que compõem o tronco encefálico, que é o que você está vendo aqui em uma outra visão. A medula, a ponte e o mesencéfalo. Tá claro, gente? Tudo bem até aí? Vamos dar um outro zoom aqui. De baixo para cima, então, o que a gente tem? A gente tem a espinha dorsal, o tronco encefálico, o que a gente chama de prosencéfalo, mesencéfalo e o diencéfalo e telencéfalo, que são as estruturas que a gente tinha visto nessa grade. Então, eu estou vindo para cá, tronco, o cerebelo que eu não mostrei para vocês ainda e o cérebro. Onde é que está o cerebelo? É essa estrutura aqui embaixo, ó. O cerebelo, então, é uma estrutura que parece um mini cérebro, parece um cérebro. A gente vai estudar o cerebelo mais para frente, mas a gente vai ver que o cerebelo, ele parece ele é um cérebrozinho com várias estruturas que tem num cérebro. Tem gânglio, tem ventrículo, então é como se fosse uma unidade de processamento à parte, e a gente vai ver que essa unidade de processamento à parte tem um papel muito importante nos processos motores, por exemplo, coordenação motora, movimento fino. O cerebelo tem uma participação muito importante nesse tipo de processo. Bom, subindo um pouquinho, então, aqui a gente vê o mesencéfalo. À esquerda, vocês estão vendo uma peça de mesencéfalo mesmo, e à direita, uma representação esquemática do mesencéfalo. Notem aqui, de novo, a gente tem a medula caminhando para a ponte, e aqui, o que vocês estão vendo aqui em cima é tudo que a gente chama de mesencéfalo, toda essa região aqui. Onde é que está o mesencéfalo aqui? Então, primeira estrutura que vocês estão vendo aqui em A, que é essa mesma estrutura aqui, é o tálamo, que é uma estrutura que está já no diencéfalo, que a gente vai falar sobre ele já já. Olha onde é que está a glândula pineal, que a gente fala tanto dela, essa estruturazinha que está aqui bem na base do cérebro. Descendo um pouquinho, então, no mesencéfalo, que é o que você está vendo aqui em B, é essa estrutura aqui, é o que você está vendo aqui nesse meio, e aqui eu queria chamar a atenção para vocês para duas estruturas super importantes do mesencéfalo, que são os colículos. Então, você está vendo aqui essas duas bolinhas aqui, 7 e 8 mostradas na peça, ou essas bolinhas mostradas aqui. Essas duas estruturas são estruturas super importantes, o colículo inferior e o colículo superior, para vários dos nossos sentidos, mas particularmente para o sentido da audição e da visão, para o direcionamento da atenção no sentido da atenção e da audição e da visão. Aqui, então, o diencéfalo que eu tinha mostrado para vocês. Então, vejam, à medida que a gente sobe um pouco, a gente chega nessa estrutura aqui, que são duas estruturas super importantes. O tálamo, que é o que vocês estão vendo aqui em roxo, e o hipotálamo, que é o que vocês estão vendo aqui em azul claro. Deixa eu ver se dá para ver aqui o hipotálamo não dá para ver aqui, que está por trás. Então, essas duas são as duas estruturas do diencéfalo, as duas principais estruturas do diencéfalo, e a gente chega...
E subindo um pouquinho mais, a gente chega nessa outra estrutura importante que é conhecida por gânglios da base. E a gente vai falar um pouco dessa estrutura, particularmente do putamen e da substância nigra. Essas são duas estruturas que a gente vai falar bastante. Pessoal, nessa primeira apresentação de neuroanatomia, vocês não precisam ficar preocupados em decorar todas essas estruturas, porque a gente vai voltar a várias delas em várias aulas. Então, sempre que eu for falar de uma função cognitiva associada a uma determinada estrutura, a gente vai voltar nessa estrutura. Isso aqui é mais para dar uma visão geral para vocês sobre as principais estruturas que compõem o cérebro. Tá bom? Bom, um outro sistema muito importante também no cérebro é o que a gente conhece por sistema límbico. O sistema límbico tem uma participação super importante em processos de emoção, particularmente. Então, quando a gente for falar de emoção, a gente vai falar bastante do sistema límbico. Mas o sistema límbico é composto basicamente por essas estruturas que vocês estão vendo aqui nessa visão sagital do cérebro. Então, tem isso aqui que vocês estão vendo em branco, é o ventrículo, é o terceiro ventrículo, que é aquela parte é aquele líquido que preenche uma boa parte do cérebro. Então, note que logo acima do ventrículo tem uma estrutura super importante, que a gente vai falar bastante dela, que é o córtex cingulado. O córtex cingulado, ele é dividido basicamente em duas partes, o cíngulo anterior e o cíngulo posterior. Aqui vocês estão vendo também estruturas do tálamo, então o bom dessa perspectiva é que vocês aqui têm uma clareza de baixo para cima de onde está o tálamo, de onde está o hipotálamo, de onde está o tronco encefálico. Então notem que o sistema límbico ele é em boa parte lateral ao tronco encefálico. O tronco encefálico ele está correndo aqui dentro, bem no centro do cérebro, e lateral a ele, nas porções laterais, a gente tem essas estruturas aqui, que são a amígdala, hipocampo, corpo mamilar, hipotálamo, tálamo e córtex olfatório, ou córtex piriforme, também como ele é conhecido. Essas estruturas aqui são as estruturas que compõem o que a gente chama de sistema límbico. E que tem uma participação, como eu falei para vocês, muito importante nos processos de linguagem, de emoção, assim como essa estrutura aqui, o hipocampo, tem uma participação super importante nos processos de memória. Essa é a estrutura mais volumosa do córtex cerebral de humanos, do cérebro de humanos, é o que a gente chama de córtex cerebral ou telencéfalo. Então, o telencéfalo, que é aquela... Vamos voltar para aquela imagem, só para que a gente veja ela agora em perspectiva. Então, veja, a gente tem o tronco, o cerebelo e o cérebro. A gente viu as divisões do tronco encefálico, a gente viu o cerebelo e agora a gente viu as divisões do cérebro. O cérebro, então, dividido em diencéfalo. Diencéfalo é onde a gente tem principalmente as duas principais estruturas, são o tálamo e hipotálamo, e o telencéfalo, que é a principal estrutura do cérebro humano, também conhecida por córtex cerebral. O que é o córtex cerebral? São essas estruturas mais exteriores ao cérebro. Então, veja, todas as estruturas, ou a maior parte das estruturas que a gente estava vendo, estava bem no centro do cérebro. Isso aqui que vocês estão vendo são os dois, é o tálamo. Então, vejam aqui o tálamo. Aqui, isso é uma visão, então, coronal do nosso córtex. O que vocês estão vendo aqui? Aqui é o tálamo. Quem é esse cara aqui? Ventrículo. Então, isso aqui é líquor. Quem é esse cara aqui acima do líquor? É o que a gente chama de comíssura posterior ou comíssura anterior, que são basicamente ligações entre um hemisfério e outro. O que é isso branco, gente, que vocês estão vendo aqui? São terminais nervosos, não são corpos celulares. Onde é que estão os corpos celulares de neurônios no córtex cerebral? Nessa região cinza.
Daí o nome que vocês vão ver muito na literatura, em referência ao cérebro, a gente chamar o córtex, a gente dividir o córtex cerebral em substância branca e substância cinza. O que é a substância branca? São essas estruturas que a gente está pintando de branco aqui e que é composto basicamente por terminal nervoso. O que é um terminal nervoso? É a pontinha do neurônio por onde ele está propagando o estímulo elétrico que a gente vai ver na próxima aula. E os corpos celulares, onde é que eles estão distribuídos? Nessas estruturas aqui do córtex cerebral, conhecido por substância cinza. Isso aqui que vocês estão vendo no slide, então, é um zoom a essas diferentes partes do córtex cerebral. Principalmente, o que vocês estão vendo aqui é a substância cinza. Então, na substância, o que caracteriza a substância cinza de seres humanos? É que o córtex, então, na substância cinza de seres humanos, ou substância cinzenta também, como algumas pessoas chamam, ela é composta basicamente por corpos celulares e ela é composta por 6 camadas, que é o que vocês estão observando aqui nesse slide. Camadas que representam a anatomia microscópica daquela região do cérebro. Então, o que você está vendo aqui, a primeira camada mais superior aqui, tem um tipo de célula que é o que a gente chama de camada molecular. Uma segunda camada com outro tipo de célula, que é o que a gente chama de camada granular externa. Uma terceira camada, que é o que a gente chama de camada piramidal externa. O que dá nome a essas camadas? O tipo de célula que tem ali. Qual é então, percebam, esse tipo de célula que você está vendo aqui, ó, vocês estão vendo essa célula bem longa, que ela tem o corpo celular dela está bem aqui, ela é super longa. Essa célula aqui é a principal célula do córtex cerebral, que é o que a gente conhece por célula piramidal. Então, notem que a célula piramidal, ela tem o corpo celular nessa camada 5 e ela projeta as conexões para a camada 3. Daí os nomes. Então, o que dá esses nomes aqui? A constituição microscópica daquela região do córtex. Então, o que eu estou dizendo para vocês é que nesses cinzas, toda essa porção cinza do cérebro, todas essas circunvoluções do cérebro, que é como isso é conhecido, ela é composta por 6 camadas no que diz respeito às células que estão nessas 6 camadas. Beleza? Claro até aí? Notem que, então, o cérebro ele é dividido em vários sulcos e giros. O que são os sulcos? São os buracos. O que são os giros? São as elevações. Bom, então, o córtex cerebral ele é composto pelo que a gente chama de sulcos e giros, e são esses sulcos e giros que servem de marco para você conseguir localizar certas estruturas no cérebro. Quais são 2 marcos importantes? O primeiro e mais importante é o fato que o cérebro possui 2 hemisférios. Então, a gente tem um lado direito do cérebro, um lado esquerdo do cérebro, bastante parecidos, não são idênticos, eles geralmente são assimétricos, então note que esse lado aqui, por exemplo, esquerdo é maior do que o lado direito. Na maior parte das pessoas, o lado esquerdo é maior do que o lado direito. Mas, de forma geral, ele é simétrico nos 2 hemisférios. E o que separa um hemisfério do outro? Isso que a gente chama de fissura longitudinal. O cérebro está totalmente separado um do outro? Não. Pelo que a gente viu nessa figura, veja, onde é que está a fissura longitudinal? Olha ela aqui, ó. Olha o buraco, olha o buraco, olha o buraco. Só que chega bem aqui, eu tenho uma ligação de fibras entre um lado e outro. Então, esses 2 hemisférios, eles estão conectados, embora, em boa parte, eles estejam separados. Então, eles estão conectados em alguns pontos, como é, por exemplo, o caso desse ponto aqui, que é a comíssura anterior. Então, o que vocês estão vendo aqui é a fissura longitudinal, que separa um hemisfério do outro.
outro marco importante é o que a gente chama de fissura silviana, que é essa fissura que está aqui bem nessa região lateral do cérebro. Onde é que está a fissura silviana aqui? Está aqui ela, ó. Olha ela aqui, ó. Então, essa fissura silviana separa essa região mais de cima do cérebro dessa região mais de baixo do cérebro. A partir desses vários sulcos e giros, eu consigo localizar estruturas no cérebro, eu consigo dizer, e com isso me referir a certas estruturas do cérebro para conseguir comunicar locais ou criar um atlas do cérebro. E para terminar então a aula de hoje, eu queria apresentar para vocês os principais sulcos e giros que a gente tem baseado nessas divisões, principalmente vindo da fissura longitudinal e da fissura silviana. Então vamos primeiro olhar aqui a fissura silviana. Isso que vocês estão vendo em 4 cores distintas, então o que vocês estão vendo aqui nessa porção mais anterior, vamos pegar do roxo para frente e vamos pegar desse alaranjado para trás. Do roxo para frente, o que vocês estão vendo aqui, tudo em roxo e rosa claro, é o que é conhecido por lobo frontal. Então, a primeira divisão mais grosseira do córtex cerebral se dá de acordo com os ossos cranianos que a gente tem. Então, o primeiro osso craniano que a gente tem aqui na frente é o osso frontal, de tal maneira que a gente se refere a essa porção do cérebro aqui como lobo frontal. O que divide aqui o lobo frontal dessa outra porção aqui, que é o que a gente chama de lobo parietal? Então, o que está em laranja, alaranjado aqui, é o lobo parietal. O que divide o lobo frontal do lobo parietal? É esse sulco, que é o que é conhecido por sulco central. Então, os nomes dos giros, boa parte deles, ou uma parte deles, está associado a esse sulco central. De tal maneira que, por exemplo, esse roxo aqui é o que a gente conhece por giro pré-central. E nesse laranja mais escuro é o que a gente conhece por giro pós-central. O que a gente está vendo em azul aqui? Então tem um outro sulco aqui, que é o que a gente conhece por sulco occipital. E o sulco occipital, ele divide o lobo parietal do lobo occipital. Qual é o último lobo que está faltando? É esse aqui, que é o que a gente conhece por lobo temporal. Então, a primeira divisão mais grosseira que a gente faz do nosso cérebro se dá em 4 lobos. Lobo frontal, lobo parietal, lobo occipital e lobo temporal. Essas são as 4 principais divisões do córtex cerebral humano. De tal maneira que agora, quando eu falar para vocês, por exemplo, aconteceu alguma coisa no lobo temporal, vocês já sabem onde é o lobo temporal. Só que o lobo temporal é enorme. Então, eu crio outras subdivisões desses vários lobos. Como, por exemplo... Calma aí, gente. Aqui. Então, eu crio várias subdivisões desses lobos. Aqui vocês estão vendo divisões no lobo, na porção lateral do cérebro. E aqui o que vocês estão vendo é na porção medial do cérebro. Tá claro? As imagens que vocês estão vendo aí? Beleza. Então, quem é que está em amarelo aqui? Lobo frontal. Quem é que está em laranja aqui, rosa? Lobo parietal. Quem é que está em azul? Lobo occipital. Quem é que está em verde? Lobo temporal. Então, veja, o que vocês estão vendo aqui são alguns dos principais giros que a gente se refere. Exemplo, no lobo temporal, na camada lateral do lobo temporal, a gente tem quantos giros? 3. Giro temporal superior, giro temporal médio e giro temporal inferior. Vamos olhar num cérebro de verdade? Olha eles ali como são simples a gente ver, sem estar marcado. Giro temporal superior, giro temporal médio, giro temporal inferior. Beleza? Lobo frontal.
último slide está tão lento para passar. Lobo frontal, mesma coisa. Então a gente tem aqui giro temporal superior, giro frontal superior, giro frontal médio, giro frontal inferior. Essa região aqui ela é super importante, que são esses 3 giros pequenininhos que a gente tem aqui, e são importantes por causa de linguagem. Tem o giro pré-central, que eu já falei para vocês, o giro pós-central e assim por diante. Então, o que a gente tem aqui do lado esquerdo é a divisão do cérebro no que diz respeito a essas estruturas laterais do cérebro. E o que a gente tem do lado direito é uma visão medial do cérebro. Quais estruturas a gente tem? Ó, o cíngulo, o giro do cíngulo que a gente tinha visto, que está exatamente em cima do quê? Do ventrículo. Então a gente tem aqui o corpo caloso, que é aquela estrutura que liga um hemisfério ao outro, e aqui embaixo a gente tem o líquor. Olha onde é que está o hipocampo aqui, por exemplo. Então nessas regiões mais internas do cérebro, a gente tem algumas estruturas, alguns lobos, que também são definidos por esses sulcos que aparecem nessas porções mais internas do cérebro.